Eles que lutem no ar, o seu lugar para curtir televisão, streaming. E hoje vamos falar se Jade Picon, a Kiara de Travessia, Jade Picon interpreta bem ou não? Vamos comentar tudo isso. Eu tenho um recado importante primeiro. Já deixa o like, se inscreve no canal do YouTube, assista o Eles que Lutem com imagens agora no Spotify, uma coisa muito chique. Siga na lista de agregador de podcast. E a segunda questão, não menos importante, que eu tenho um convidado de garbo e elegância voltando aqui no Eles que Lutem, Rafa do Melodramáticos. Tudo bem, Rafa? Olá, meu querido, há quanto tempo? Primeiro veio a Van, agora veio o Rafa do Melodramáticos, gostou? Isso, Fazer a maravilhoso. dobradinha? Maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto de vocês porque hoje estamos aqui, porque eu sei que Travessia, não sei se tá engajando, né? Mas eu não sei se o pessoal tá curtindo, né? Porque uma coisa é o pessoal comentar e outra coisa é falar bem, né, Rafa? Aí é complicado, né? Porque, querendo ou não, a gente acabou de sair de uma novela como Pantanal, que foi um sucesso estrondoso. Acho que os saudosos estão até agora sentindo falta. Sim. E com a estreia de Travessia, uma expectativa ronda, ainda está rondando de certa forma até agora, que é como vai ser essa novela de Jade Picon, né, meu amor? Porque, querendo ou não, desde o BBB que já anunciaram ali no finalzinho que ela ia fazer Travessia, a gente já estava atento. É um engajamento até fácil, né? Porque, querendo ou não, o burburinho está aí há tanto tempo. E, assim, assistimos, não é mesmo? E Isso. as críticas vieram, vamos É, combinar? exatamente, porque assim, quando o pessoal falou, não, a Jade vai participar da novela, a gente achou que aquela participação esporádica, não um papel de tanto destaque, ainda mais pegar Chay Suede, que não é para qualquer um. Agora vamos para a pergunta da Thumb, já começar com força aqui, né? Vamos falar a verdade, né, Rafa? Vamos falar a verdade. Jade Picon atua bem ou não? Até o telefone tá tocando que Jade Picon já ligou aqui, ó. A assessoria de Jade Picon Ele tá. começou a... Sim, meu Deus do céu. É aquela coisa que a gente já vai falar meio mal, aí já estão tocando os processinhos entrando. Mas, ó, é o seguinte, gente, querendo ou não, assim, a gente podia até, assim, ter uma boa vontade, ficar animado, mas a verdade é que a bichinha nunca atuou, né, gente? Vamos combinar que ela já quer começar com um papel de destaque, porque querendo ou não, elas até agora que a gente sabe, ela é a vilã principal, né, amigo? E assim, como é que você estreia não tendo DRT como a principal vilã de uma novela das 9, amigo? Não dá É pra gente complicado, né? ignorar. Por que não botaram ela com um papelzinho menor, a amiga da protagonista, alguém ali para aparecer só de vez em quando? Não dá, e óbvio que as pessoas iam cobrar bastante, e assim, estão cobrando com verdade, porque querendo ou não, tem vários detalhes de tipo, exatamente, já botou aí a imagem dela. A expressividade, meu amigo, tá faltando, né? Tá Não é faltando uma aquela. expressividade de milhões, né? Não, uma expressividade de milhões. Ela pode até ter. Ela em si é de milhões, né? Porque Dindinha ali não. Mas a carinha. Não dá. E não só carinha, né? Porque querendo ou não, a gente esperava. E eu acho que seu áudio deu uma travadinha, você não tô ouvindo direito. Vamos, agora Voltou. voltou. Desculpa. Ó, gente, estamos sendo boicotados pelo gabinete de Jade Picon aqui hoje, mas sem Socorro, nem problemas, fala Rafa. isso. Vai lá, vai lá. Não, e assim, não apenas a expressão dela, mas querendo ou não botar ela para fazer uma carioca, né? Muito sofisticada. E eu acho que botar essa coisa que já é uma dificuldade a mais para ela em um primeiro papel é complicado, porque não fica natural nem um pouquinho. Não É fica. difícil, né? É difícil. Eu fiz um shorts que o pessoal pode conferir lá no TikTok, aqui no YouTube também. É o seguinte, Rafa, ó, vê se você concorda comigo, se você discordar também não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Mas é o seguinte, eu acho que tem todo esse fator, né? Ela não é atriz, é o primeiro trabalho, tudo mais, mas tem aquele lance da galera que atuou por muito tempo, que faz teatro, que tá ali ralando e vê uma pessoa que é influencer tomar o lugar, né? Entre aspas, porque a Jade, eu acho que ela não tem culpa. Quem tem culpa é quem escala a novela tendo em vista o engajamento em vez da qualidade. Então, assim, a culpa ela não tem culpa, né? De dar
um ótimo papel para ela. Ela só tá abraçando as oportunidades que o mundo sempre ofereceu para ela, né, Rafa? Sempre ofereceu e sempre vai oferecer. E assim, eu não vou tirar totalmente a culpa dela, porque querendo ou não, ela tá ali aceitando, né? Ela tá se aproveitando. Uhum. Mas o que eu acho que conta mais nessa história é que isso não é algo novo na televisão. A própria Glória Pérez, ela é famosa por chamar não atores para fazer novela, né? Só lembrar do Cigano Igor, sabe, que é um caso clássico também de má atuação em Explode Coração. Então, ela é famosa por isso. Inclusive, uma coisa interessante de Travessia mesmo é que o triângulo principal da novela, que é a da Lúcia Alves, do Chay Suede e dela, os três começaram saindo de reality show. Então, eles têm um começo que já não era do teatro, dos meios convencionais da teledramaturgia. Então, assim, querendo ou não, esse começo em comum deles já mostra como essa autora mesmo, ela normalmente ela vai por esse caminho de tentar misturar atores, cantores, pessoas de Verdade. reality show, sabe? Claro que, vamos lá, o Ah, Chay mesmo já tá, ó, na teledramaturgia agora já há muito tempo, já fez várias novelas, a Lucy também já fez Velho Chico, já tem vários trabalhos assim até agora, e o que eu acho que mais incomoda, meu amigo, é que a gente está vendo a Jade estrear nesse horário o horário nobre, né? E é. desse papel. E, querendo ou não, em um papel que, teoricamente, era para ela tirar de letra, porque ela está fazendo ela mesma. E nem Você acha fazendo isso Jade mesmo? Você acha Picon, isso mesmo que a Jade está fazendo amigo. ela mesma? Cara, como é rica, com Ah, o papai lá, guerra, dando tudo para ela, então, teoricamente, ela pode até falar, tem até essa polêmica, né, que ela falou, não sei se você assistiu, meu amigo, ela se aham. defendendo, falando que, não, que a Kiara não é como ela, porque eu trabalho desde que eu sou, desde que eu era bebê, desde que eu tinha criança. Ai, gente, desde que ela é pequenininha que ela trabalha. Tá, como modelo, como coisa da loja dela, tu até vai, mas não é a mesma coisa, né? E você falou sobre os três que eles vieram de reality. É bom lembrar, né, que a Jade saiu do BBB, mas tem uma carreira aí como influencer. Sim. A Lucy fez The Voice, né? Fez The Voice, todo mundo lembra. E também o Rômulo fez no Caldeirão do Hulk, né? Acorrentados, era alguma coisa assim, né? Não, ele também fez. Como é que é o nome? Ídolos. Ele fez o E, Ele então, saiu do Ídolos. é uma galera de reality, né? Você falou muito bem que a Glória tem esse perfil, mas a gente também tem que pontuar aqui que ainda é o primeiro trabalho de Jade Picon, né? A gente não pode. As críticas tão pesadas, tão duras, porque ela é uma pessoa que chama atenção, né? Ela Uhum. é vidraça, não tem jeito. E a personalidade, o jeito da Jade Picon também é ou ame ou odeie, né? Então, tipo, ela tem muito isso. E aí, causa uma certa inveja, Rafa. Causa Sim. uma certa inveja, ou será que é um senso de justiça? Temos aqui também atriz, mas hoje muito mais influencer, Mel Maia. E a Mel Maia mandou isso daqui, né? Olha o comentário da Mel Maia, eu quero saber se você acha venenoso ou ela tem razão. Desejo de tudo de bom para ela, mas só quem entende de atuação de verdade em letras garrafais vê que, né? E uma carinha triste. Rafa, vou deixar você comentar, viu? Jogando a bomba logo pra mim, né? É, Adoro. lógico. Olha, direito de falar como atriz ela tem. Vamos lá, É. que ela, querendo ou não, ela tá sumida, mas agora eu acho que ela virou, a Mel, ela virou mais uma figura midiática das influências do que atriz, o que é, por si só, já diz muita coisa. Mas realmente ela era atriz e ela pode julgar melhor até do que a gente que está aqui se metendo Exato. a crítico, não é mesmo? Perfeito. Agora, ser necessário expor isso em uma rede social ou não, É, nunca vamos ver. saberemos se é necessário comentar dessa forma, sabe? Porque ela é uma figura com uma exposição grande, querendo ou não, o povo vai repercutir. Falou porque sabe que as pessoas vão comentar, vão querer, por que que Mel Maia não fez Kiara? Vai ficar aquele rebuliço que a gente sabe É. muito bem, né? Agora, o que me incomoda mais nessa história é que, assim, eu acho que as pessoas têm direito de criticar. O problema é criticar a pessoa, e eu, pelo menos ao meu ver, ela está criticando mais a atuação. Ao É. trabalho, a Kiara, ao invés da Jade Picon, se ela falasse diretamente da Jade Picon,
acho que seria um pouco mais complicado, sabe? E a Jade respondeu depois que ela nunca tentaria desmerecer publicamente o trabalho de uma outra mulher. Quer dizer que no privado, talvez. Mas, comentários venenosos à parte, eu concordo um pouco com você nisso. Eu acho que, de certo modo, ela tem muito mais a acrescentar a Mel Maia do que a gente. Você tem total razão. Ao mesmo tempo, eu também vejo um outro lado, Rafa, que ela se sente... Mel Maia e Jade Picon são duas mulheres jovens que têm o corpo padrão, tem aquele corpo que a galera gosta, aquele corpo padrão. Talvez elas estejam no mesmo nicho de atriz. Não estou comparando qualidade, nem carreira, nem nada do tipo. Mas aquele nicho, né? Mulheres bonitas, padrão, que poderiam muito bem fazer o papel com Chay Suede. E aí a Mel deve pensar, pô, eu fui uma grande atriz, né? Fez Hoje é Dia de Maria, né? Desde criança, fez Avenida Brasil, e hoje a Jade chega, faz BBB, uma vida de influencer e pronto. Ela tem um papel de mais destaque do que eu. Então, eu vejo um pouco por aí. Você concorda? E aí? Eu entendo que é um mercado difícil de sobreviver, sabe? É um mercado que o seu nome ele vale até certo momento, um dia ele é muita coisa, outro dia ele não é nada, e eu acho que todo mundo sofre nesse jogo, e é chato você ver você vê um papel que teoricamente há alguns anos para você seria óbvio e hoje não é mais, sabe? Mas eu não acho que ela tem que. Eu acho que isso fala sobre recalque. Eu acho que é válido a crítica, sabe? Eu acho que as pessoas têm que tirar de proporção que, querendo ou não, ela tem direito de falar. A crítica dela não é nem metade do que poderia ser uma pessoa no Twitter xingando. Tem coisas muito piores, sabe? Pessoas comentando, sabe? Ali só está sendo repercutido por causa do tamanho da Mel. Vamos combinar? Exatamente, né? Uma menina muito seguida no TikTok, principalmente, é um fenômeno de redes sociais, mas também é bom lembrar que ela é uma grande atriz e sabe o que tá falando, né? Não tá falando qualquer besteira. Aí, eu te pergunto, Rafa, porque é o seguinte, essas críticas, você até falou um pouco, é ranço ou faz sentido? A gente pode voltar e falar de alguns atores que não eram lá grande coisa, e assim, vamos falar, né? Evoluíram muito, né? O Reinaldo Giannichini é um exemplo desse, né? Evoluiu muito. Então, você acha que essas críticas faz sentido, ok, a Jade vai ter que saber lidar, vai ter que se aprimorar, ou também tem um pouco de ranço? Eu acho que tem aquela coisa também de, naquela época, o Reinaldo Giannichini, ele era um homem, eu acho que, querendo ou não, apesar de eu lembrar de críticas a ele, acaba tendo uma passabilidade melhor, porque o povo passa pano, né? Querendo ou não, ele era o bonitão, ele era o galã. Eu lembro que as pessoas, a maioria do público-alvo das novelas, tipo, ele atua mal, mas ele é tão lindo, sabe? Era o galã, né? Era o galã e tal, mas se a gente olhar criticamente hoje, meu Deus do céu, tem memes vivíssimos hoje do Reinaldo Giannichini. Eu particularmente, sou apaixonado por aquele deles discutindo com a Camila, que é a diva pop que ele mais gosta, sabe? Se é a Christina Aguilera ou Britney Spears. Eu prefiro o Bon Jovi. Gente, momentos icônicos de Laços de Família. Exato. E, assim, ele era uma placa, sabe? Uma placa mesmo. E eu entendo que, olhando por esse lado, é chato pela Jade Picon estar sofrendo tanta crítica assim, mas querendo ou não, o que eu vejo mais é o pulo, sabe? O pulo dela sair do reality show, ela ser gigante, ela ser convidada dessa forma, ela não ter o DRT. Eu acho que as pessoas, querendo ou não, a mídia alimentou muito esse ódio, sabe? Acho que a mídia aproveitou muito dessa jogada. E em 2000, acho que eu tenho certeza que naquela época o povo não teria esse mesmo burburinho, sabe? Porque as pessoas assistiam novela como, sabe, bem mais tranquilamente, não tinha com pouca tanta crítica. Informação, tantos cortes que o pessoal vê no Twitter, né? O corte fora de contexto, né, Rafa? Faz total sentido. Eu acho que você foi num ponto aí crucial, né? Primeiro, o público da novela, que eram as mulheres, principalmente, o Reinaldo Giannichini, maravilhoso. Vamos olhar aqui a lata. Você que está no podcast, dá uma olhadinha aqui
porque o Reinaldo Giannichini era bonitão, e vale lembrar que Laços de Família era uma baita novela também, né? Então, assim, a atuação era mais ou menos, mas a novela tinha um texto maravilhoso, uma novela icônica, né, Rafa? Então, assim, na minha opinião, tem um pouco de ranço, mas a Jade precisa também correr, né? Porque quem se coloca nessa posição de pessoa pública tem que correr atrás e entregar um serviço bom, porque afinal estamos falando de Globo e não de Os Mutantes na TV Record, né? Uma boa deixa, amigo. Até porque, assim, o que eu acho que a Jade vai ter que engolir um pouco essas críticas, porque, querendo ou não, ela não é a primeira atriz, entre aspas, a receber críticas horripilantes. Cara, só Exato. pegar um exemplo aqui da própria Glória Pérez, que na novela Salve Jorge ela colocou a Ananda Costa para ser a Morena, e naquela época ela foi rechaçada. Sabe? Ela foi completa. As pessoas criticaram horrores porque ela não tinha muitos papéis antes de Salve Jorge. Eu lembro que tinha um apelido bem maldoso, que era Nada Consta, naquela época. Sabe? Tipo, o povo pegava pesado mesmo. E eu acho que ela, hoje em dia, ela tá super bem. Fez Segundo Sol, fez vários trabalhos, fez Amor de Mãe, o povo adorava ela em Amor de Mãe. Então, assim, dias de crítica e dias de glória, sabe? O povo Exatamente. vai. É aquela coisa, crescer significa você ouvir alguém falar mal de você um dia. Então, Exato. pronto. Eu acho que você falou muito bem. E Dias de Glória, vamos falar sobre. A gente já falou sobre a Jade, tem um pouco de tudo nessa história, né? Ela é muito midiática, ela traz engajamento, mas também ela é uma menina que vem de uma condição financeira excelente, uma vida excelente, com muitas oportunidades, enquanto muita gente está ali no teatro ralando, né? Buscando o seu lugar ao sol, não consegue chegar. Mas vamos agora mudar o assunto, Rafa, e falar sobre Travessia, falar sobre a novela de Jade Picon, né? Travessia é de 0 a 10. Vamos colocar aqui igual a Kogut. Que nota você dá para Travessia, essa novela que veio aí para substituir Pantanal, um sucesso assim arrebatador. Todo mundo sente falta de tocar Cavalo Preto, sente falta do Zé Leôncio, e Travessia tá tentando, né, Rafa? Mas qual nota você dá para Travessia? Ô, amigo, você me faz uma pergunta de nota, eu sou aquela pessoa quase que, tipo, eu evito sempre dar notas rápidas, assim, porque até porque eu sinto, eu e a Van, né, no Melodramática, a gente sente que novela mesmo a gente só conhece depois do primeiro mês, porque a gente conheceu todos os núcleos, a gente conheceu direito a trama central, mas eu posso te falar, assim, que os motivos da média da primeira semana ser 23,3 de pontos de audiência, que é baixo, não é à toa, porque é uma novela que eu, até agora, sinto que está completamente picotada. As pessoas não entendem qual é o ponto principal da trama. Só para ter uma noção, na primeira semana, a gente viu quase que um protagonista que é o Guerra. Eu senti que tinha mais cena do Humberto Martins do que da Brisa. Sabe? Exatamente. E isso me incomoda muito, porque, para mim, a trama central tem que ser a primeira coisa a ser bem apresentada numa novela. Querendo ou não, queria entender como é que a Brisa ia ser jogada com a fake news, o que o Ari ia para o Rio de Janeiro, o que a Kiara ia, como é que ela ia conquistar o Ari, sabe? E eu sinto que isso foi deixado assim de escanteio, sabe? Foi Eu muito sinto que. jogado, você achou? Sim, totalmente. E olha que eu vou te falar que antes eu estava bem animado, porque, querendo ou não, eu acho interessante a trama, sabe? Falar de tecnologia. Isso, a voz do Rafa sumiu de novo. A Globo está boicotando. Voltei, Voltou, voltei. voltou. Desculpa, gente. Porque eu acho que voltando aqui rapidinho, porque eu acho que a sinopse de Travessia ela é interessante por si só, sabe? Falar sobre fake news, tecnologia, falar sobre até Deepfake, né? deepfake, eu acho que é uma coisa muito atual. Nesse ano é muito atual, É. sabe? E eu Apesar da achei. Glória Pérez, né? Vamos entrar nesse assunto, amor? Não vamos, não vamos. Vamos Passa, entrar? passa, passa. Bom, bom, apesar da Glória Pérez, é um assunto muito atual, muito contemporâneo, só que pessimamente apresentado. Não sei se você está sentindo isso também, né? Eu tô sentindo, assim, primeiro que eu achei que a participação da Grazi, eu queria mais Grazi Massafera.
Aí outra pessoa que foi muito criticada no começo da carreira e hoje em dia é uma das grandes atrizes aí, a Grazi, mandou super bem. Aquela história da Grazi ali, o Rodrigo Lombardi também sempre muito bem, sempre faz as coisas muito bem, gosto muito dele. Mas eu senti que a novela, ela não pega você no coração. Ela não te prende, ela não é aquela... Sabe quando você ouve música e aí você fala assim, meu, essa música às vezes não fala nada, mas ela me pegou. E assim, eu acho que é uma questão de... Cavalo Preto. Exato. Não emociona, é uma novela que não emociona, que não faz você torcer pra Brisa, não faz torcer pra Kiara, nem pra Chay Suede. Eu tô achando muito estranho. E assim, ó, o que você falou, tá tudo muito jogado, Rafa. Mas eu quero saber a sua nota. Eu vou dar minha nota aqui para a travessia. Vou dar minha nota para te ajudar. 5. 5. Assim, não dá para odiar a travessia, mas também não dá para amar por enquanto. A gente tá bem no comecinho da novela. Vai que, né, Rafa? Vai que Glória, ela conhece os caminhos aí para fazer sucesso. Vai que, né, emplaca essa novela. Mas eu vou de nota 5. Ali, Você bem vai de mediano. 5? É. Olha, você até um pouco mais bonzinho com você, porque assim, querendo ou não, É. a partir ali do sábado, quando começou a focarem mais na Brisa, aquela sequência que teve das pessoas perseguindo ela no centro de São Luís, e a perseguição, e finalmente a Brisa conheceu o personagem do Rômulo, né? Ai, Sim. gente, que química. Otto e Brisa, já estou sentindo aqui com força. Eu acho que tem um caminho ali, pode caminhar com um pouquinho mais de felicidade, então daria ali um 6,5, assim. Eu sou Ó, otimista, tô eu sou uma otimista, pessoa, gostei, eu sou uma positivo. pessoa. 1,5 só pela química desse casal que tá vindo aí. Eu assim, eu confesso que eu estava esperando um pouquinho mais de Lucy Alves, assim, um pouco mais de força. E eu gosto muito da Lucy. Não é uma crítica propriamente dita, é mais uma questão de expectativa que eu estava gerando. Mas às vezes é culpa de quem escreve, é culpa da personagem que ainda. Mas, e vale falar da Brisa jovem, né? Assim, que foi a menina muito parecida, também fez The Voice, foi muito legal também esse momento. Agora, já que a gente está falando de coisa positiva, Rafa, já que estamos falando de coisa positiva, destaque positivo da novela até agora, eu sei que é cedo, eu sei que ainda tem muita coisa para rolar, mas qual é o destaque positivo para você até agora? Aí, na hora que você fala isso, botando foto de Chai Suede e Kiara, para me intencionar a falar sobre eles, pois não vem aí, Não amigo. vem aí, não vem. Não Eu quis vem aí, não manipular aqui. me manipulou, saiu por baixo. Porque eu vou para o outro caminho, que é o que eu falei. Eu acho que apesar de você não ter gostado muito da Brisa até agora, eu sinto que é mais um problema de tempo de tela do que dela atuando mesmo, porque eu sinto que nesse último capítulo eu acho que ela tá bem. É aquela típica protagonista forte de Glória Pérez, que o povo fala que é Mulher batalhadora, guerreira. mulher guerreira. Isso mesmo, aquela típica protagonista dela. Sinto que ela tem muito como pegar. Mas o que eu gosto é essa finalmente trazerem ela para o Rio de Janeiro e misturarem os núcleos, poder fazer o jogo de tela com todos os personagens. Acho que agora pode andar um pouquinho mais. Eu sinto que estamos agora que se afastou daquele primeira semana que eu não entendi, excesso de Cássia Kiss, excesso de Humberto Martins, eu sinto que está o capítulo de sábado e o capítulo de segunda-feira foram os destaques até agora para mim. Tá me animando um pouquinho mais. Mas você vai de Brisa, então, para o destaque positivo. Vou de Brisa. Mulher forte. Eu vou assim, eu vou de. A Grazi me pegou. A Grazi me pegou. A Tu acha que Grazi ela me pegou. volta? Tu acha que ela volta? Tomara. Eu acho que sim, viu? Porque a Grazi, acho que ela foi muito bem, toda essa trama assim foi bem legal. E ela mandou assim, fez uma cena maravilhosa. Eu vou de Grazi. Mas você já conhece o Eles que Lutem, não é a primeira vez que o Rafa vem aqui. A gente sempre tem o destaque negativo. Aí, Rafa, eu não quero te influenciar, mas Lá qual que é o vem. destaque negativo para você? Não quer, gente, não vamos tacar hate na Jade Picon, a gente é totalmente contra esse Não, hate absurdo. Mas assim, não. qual é o seu destaque negativo? Eu sei que você não vai por ela, não. Não, eu vou para outro caminho, até para não ficar tão manjado, né? Eu vou falar, na É, verdade, do Ari, no caso, o personagem do Chai Suede, que, assim,
Eu acho legal ser um personagem dúbio, que a gente pensa que ele vai ser um namorado legal pra Brisa, que ele pegou o dinheiro dela e foi pro Rio de Janeiro para fazer os seus projetos. Mas eu sinto que não tá bem equilibrado a cena dele. Eu tô sentindo só ódio, sabe? Até agora é só ódio. Se eles fizessem Boy um lixo. pouquinho, é só boy lixo até agora. Eu acho que a gente precisava ter um pouquinho dele, um pouquinho de carinho com o personagem, pra gente ficar pensando assim, em chipar ele, sabe? Porque querendo ou É. não, e eu acho que esse é um problema pra mim, se era pra fazer a gente chipar a Kiara com o Ari, como a gente vai chipar se o cara é podre? Sabe? É Como complicado a gente vai torcer para alguém gostar? péssimo, né? É complicadíssimo. E até isso bate um pouco com a minha ideia de que essa novela é muito corrida. Tudo o que aconteceu até agora foi assim a jato, amigo. E eu não gosto dessa É. novela. Eu sou uma pessoa, acho que das novelas dos anos 90, meio antiga, que a coisa levava um tempinho a mais, a gente conhecia o personagem, sabe? Tinha um Não ritmo precisa legal. correr, né? Isso. Eu sei que cada um tem a sua forma de consumir, mas eu sinto falta disso. Eu acho que isso destruiu um pouco a construção desse personagem. Eu acho que tem um lance também da Globo colocar muito na cabeça dos autores de que precisa ter um ritmo de série, né? Um Uhum, ritmo meio de gancho, 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 verdade. e aquela correria do começo. Porque, por exemplo, aproveitar tão pouco a Grazi, né? Sabendo que a personagem era bem interessante. Mas eu vou por um outro destaque negativo. Eu achei que aquela cena onde o menino apresenta para o Alexandre Nero a deepfake, Ai, e ele fala assim: ai, sim. olha, cuidado com essa brincadeira, hein? Tipo, como se não fosse nada. Eu achei descolado um pouco da realidade. Eu sei que tem um lance novela, não é vida real, mas tava uma cena descolada até demais da realidade. Me incomodou, porque eu acho que qualquer pessoa da idade ali do Alexandre Nero, que é esclarecido e tudo mais, teria repreendido mais forte a criança, né? O adolescente. O que você achou dessa cena? Aí você tocou em um bom ponto, amiga, porque assim, eu acho que para uma novela que fala sobre fake news, colocar a fake news na mão de um adolescente que fez ali num app uma É, troca de rosto, assim, eu acho que foi um desperdício, porque assim, querendo ou não, a gente sabe que qualquer pessoa pode fazer uma montagem como aquela, é fácil, a internet está aí com os instrumentos que cada um pode utilizar, mas eu acho que, querendo ou não, se tornou muito. A gente não acredita que aquilo está daquela forma, sabe? banalizou, né? Analisou total. Acho que se botassem essa fake news nas mãos de um personagem que rivalizasse diretamente com a Brisa, né? Tipo, a própria Kiara, sabe? Eu até comentei isso nas redes sociais. Eu acho que tinham que botar com a Kiara mal intencionada fazendo Isso. isso com a Brisa, porque soa mais como uma personagem, né? Eu acho que até daria um pouquinho mais de gás para a Kiara trabalhar com alguma coisa, que até agora ela é só rica e ponto. Olhe lá, Sim. um pouquinho de algo maquiavélico nela tornaria ela mais interessante e abriria a porta para realmente a gente perceber, nossa, como a internet ela dá armas para as pessoas que a gente nem consegue imaginar, sabe? É algo muito mais complicado do que isso. Ficou parecendo que era uma brincadeira de criança. Era como se fosse um trote, que alguém pega o telefone e passa um trote. Na verdade, não, né? A fake news, ela é uma. A fake news, a deepfake, ela realmente é usada para destruir narrativas, histórias, vidas. E não é uma coisa de brincadeira de criança. É realmente alguém que tem uma estratégia muito forte e um objetivo muito claro para destruir a vida de alguém. Então, acho que ali banalizou. Eu concordo com você. Se fosse alguém que tivesse interesse em prejudicar a Brisa, seria muito mais enriquecedora para a história e não seria só algo como banal. Mas é isso, esses foram os destaques positivos, negativos, né, Rafa? Você acha que essa novela ainda engrena ou você não está esperançoso só para a gente finalizar? O que você está achando? Eu tenho esperança de que engrene, porque querendo ou não, eu falo de novela, né, amigo? É, Eu sou obrigada a ter esperança. tem que Então, você render. tem um viés, você tem que render. Não, como é que vai ser, né? É. Eu
agora, como eu já falei aqui várias vezes, eu acho que nada como uma segunda semana pra gente poder pegar um pouco mais da vibe, até porque nem todos os personagens foram apresentados. Vai que surge aí um núcleo interessante, algum alívio cômico que pegue o povo. Sabe, eu tenho a minha esperança, até porque uma coisa que a gente conhece de Glória Pérez é que ela adora um elenco enorme, né? Sim. Força do Querer foi um pouco menor? Foi. Mas nesse caso, eu acho que pode ter aí vários personagens para chegar ainda. Então, tenho minhas expectativas, Um amigo. Eric Johnson, pinta aí que Glória Pérez gosta de um Eric Johnson. Verdade. Ai, meu Deus. Ó. Esse é bom, sou um hater. É isso, meu querido Rafa. Olha, pessoal aqui do Eles que Lutem, vão lá no Melodramáticos, conteúdo de novela, televisão, com muitos conteúdos nacionais para vocês consumirem, maravilhoso. Quero deixar também aqui um beijo para a Van, que foi a nossa primeira convidada na retomada aqui do Eles que Lutem, topou essa primeira loucura, tava ali comigo junto, não deixou a peteca cair, então quero agradecer a Van e também agradecer o Rafa, que veio aqui abrilhantar o Eles que Lutem com as suas opiniões sempre muito positivas, muito claras. Eu gosto que o Rafa nunca foge da polêmica, então siga o Melô, @canal Melodramático, tá aparecendo aqui na tela para vocês. Rafa, deixa seu recado aí pro pessoal do Eles que Lutam. Gente, muito obrigado. Obrigadão pelo esse convite. Adoro vir aqui. Acho que, querendo ou não, a gente fala sempre sobre coisa que eu adoro, que é televisão, sobre reality, sobre novela, sobre tudo desse mundinho audiovisual. E para quem não conhece, no Melodramáticos é um canal sobre televisão. Eu e a Van, a gente comenta com tudo que rola sobre teledramaturgia, sobre reality show, sobre séries, sobre filmes às vezes, sempre falando muito do mercado nacional, que é o nosso principal foco. Para quem o nosso canal, ele Ih, calma, boicotado de novo, viu, Rafa? Fomos boicotados. Não vem não, Rede Globo. Voltou, vai lá. Meu Deus, na hora do meu merchan, Vai na lá, hora do meu merchan. merchan. Para quem não conhece, nosso canal é o canal Melodramáticos no YouTube, @canal Melodramáticos no Instagram e no Twitter, @melodramáticos. O último O é um zerinho. Olha que maravilhoso. Todos os links estarão aqui na descrição para vocês curtirem, para vocês irem lá sem nenhum problema. Vocês vão consumir conteúdo de qualidade, realmente, sempre valorizando o mercado nacional, porque brasileiro sabe sim criar conteúdo, sabe sim atuar, né? E lembrando, Amigo. que a gente só comenta. Eles que lutem. Um beijo, até a próxima semana. Falou, pessoal!